amigos do Projeto Óculos Escuros, sejam muito bem-vindos para mais um vídeo. E eu quero saber se por acaso você já se pegou assistindo um anime tão bom, mas que no final você se sentiu um tanto quanto decepcionado? Se sim, eu espero que você não se decepcione com essa lista, ou talvez você vá, eu não sei bem. Mas eu quero deixar bem claro que a gente está fazendo essa lista com caráter de entretenimento, então a gente possui algumas regras. A primeira delas é que o anime precisa ser finalizado, ou seja, não vale aqueles animes em produção e aqueles em hiatos. E a segunda é que não abordaremos filmes, ovas ou extras, é só o anime mesmo. Vale também lembrar que a gente vai falar da sensação do episódio, que o episódio transmitiu, e não do anime em si, por isso a gente não vai ter lá grandes spoilers. Então bora pra lista. Em nono lugar, começamos de forma leve com Dragon Ball GT. Sim, eu sei que muitos vão falar que o final não é ruim, mas isso pode mudar se você perceber que o final de Dragon Ball GT mostra o futuro dos Taos, descendentes de Goku e Vegeta. E, bom, eles só parecem ignorar totalmente os feitos ancestrais, deixando um final vazio, como se eles só fossem parecidos fisicamente e nada mais. ¿Ya nos vamos tan pronto, Shenlong? Sube, Goku. Bueno, tengo que irme. Kakaroto, oye. Em oitavo lugar, um final que foi culpa do próprio estúdio Shebi, que vamos colocar os nomes aos bois. Afinal, eu estou falando do final de Shaman King, que foi tão raso que se tornou uma mancha tão grande num anime tão bom. Mas isso se deve ao fato de que o anime não estava rendendo, e nem o mangá, mas isso fica para outro vídeo, tá? E com isso, o autor foi obrigado a finalizar o anime de modo tão enxuto que ele acabou decepcionando muitos fãs. Nossa sétima posição não teve problema com o estúdio, mas teve um pequeno problema de enredo. Logicamente, se você assistiu School Days e ficou enojado assim como eu, você sabe do que eu tô falando. Muitos curtiram e vibraram com a morte de Makoto, mas vendo pro outro lado, o ponto da história decepciona muito. Principalmente quando você descobre que o final era pra chorar. Eu sei... Meu Deus, eu tô tendo ânsia de vômito só de falar isso. Mas como você já deve saber, virou uma piada, acabou com o clima do anime. E olha que eles tinham 5 finais que estavam para ser utilizados do jogo. 本当、琴ノ葉には悪いことしたと思ってるけど、もう琴ノ葉しか見えないから。Makoto君。Em sexto lugar, o anime com o maior nome dessa lista e que fica perfeito em sexto lugar. Eu falo de Ore no... Meu Deus, olha o nome disso. Ore no Imatou ga Konan ni Kawai Kage ga Nai. Meu Deus! Dá pra perceber que tem um certo ódio à minha parte com o roteirista, né? Não sei, deu, né? Afinal, a gente simplesmente podia chamar de Oreimo, mas não, ele prefere me deixar falar o nome inteiro. Enfim, o final foi um tanto quanto decepcionante por ser um final covarde, já que o anime acabou passando o tempo todo construindo a relação dos personagens principais. E olha o spoiler, um pequeno spoiler, um grande spoiler na verdade, os dois acabam não ficando juntos. E acabou mostrando que o autor não teve culhões pra, né, fazer as vias de fato. 今日何しに来たか分かってんのか？分かってるって。ほら、行くよ。あ、ちょっそれにしても、オタクっ子集まれ新メンバーが。O quinto colocado só não teve uma parte 2 por falta de elenco. Afinal, a Akame ga Kill é um Game of Thrones dos animes. Sei que muita gente vai discordar que o final é ruim, mas não podemos negar que o final é um tanto quanto vazio e, melhor dizendo, um pouco clichê. Afinal, a fórmula de matar a torto e a direito era para ser a intenção de impactar quem assiste, o que acabou meio que falhando, né? Já que em vez de entregar cenas de peso, acaba se tornando uma piada pronta, depois de 999 mil mortes ao longo do anime. Por sorte, o mangá foi um pouco diferente.
a hora que vocês resolvem matar o roteirista, já que nosso quarto colocado é ninguém menos do que Fullmetal Alchemist. Mas calma, segura esses dedinhos no teclado, não xinga a gente tá falando da versão clássica. Apesar de ter águas dividindo ele é sim um bom anime, porém, contudo, entretanto e todavia, um final um tanto quanto ruim. E esse peso fica um pouco maior se a gente compara com Brotherhood, né? Nossa senhora, é destrutivo. Afinal, o clássico tira todo o peso que o anime quer passar e cria um mundo alternativo que só é explorado num filme que, pelo amor de Deus, quantas bananas foram fumadas nesse filme. Eu até gosto de algumas partes, mas meu Deus do céu. Por isso ele fica na nossa quarta colocação na lista. 今はまだどうすればお前のところに帰れるのかわからない。でもきっと帰ってみせる。また会おう。 E o nosso terceiro colocado é ainda mais polêmico, afinal deu até treta aqui nos bastidores dos óculos escuros. Mas não, calma, tô brincando. A gente discutiu amigavelmente, não teve nada de briga, tá? Porém, eu ainda discordo. Mas tiveram argumentos, ok? Então, se vocês forem discordar de alguma coisa, por favor, utilizem argumentos. Segundo o roteirista, o autor fumou, eu não tô discordando disso, ele realmente deve ter fumado muita coisa pra fazer esse final de Evangelion. O Evangelion, tanto faz como vocês queiram chamar. A gente tem noção que o anime é considerado cult pelos otakus de hoje e de antes disso, porque é muito bom, porém isso não muda o fato que o final é um pouco ruim. Isso que ele tá dizendo. Parecendo que foi feito daquele jeito porque o criador não tinha mais ideias e resolveu dar uma de Kishimoto e fazer um roteiro final totalmente, entre aspas, alegre. Por isso ele fica na nossa terceira posição. Em nosso segundo colocado fica a prova viva de que fazer um anime antes do final original com um mangá nem sempre é uma boa ideia. E aqui eu falo em especial de Pandora Hearts, que merece uma segunda posição, vai. Não por ser um anime ruim, e sim por uma produtora que tentou fazer um final original. Ok, tudo bem que o mangá ainda não tinha sido finalizado, muitos animes fizeram isso, mas ignorar todo o plot final como se não fosse nada, rendeu essa segunda colocação. でもレインズワース家にご厄介もないだろう。皆さんにご迷惑だぞ。いえ、私どもは一向に。毎日賑やかで楽しいですよ。それにしてもちょっと Em primeiro lugar fica um anime que deveria ter acabado no seu episódio 15, onde robôs gigantes são pilotados por duplas numa pose bem sugestiva. Se você ainda está em dúvida, eu falo de Darling in the Franxx. Não sei. Você decide como se deve chamar isso. Mas o motivo dele estar nessa posição é até que simples. Afinal, ele é o único nessa lista que não foi só o final que estava ruim. Já que depois do clímax do episódio 15, aí foi queda total. Foi queda livre até o final e não deu pra salvar. Por isso que ele está na nossa primeira posição. Bem pessoal, chegamos ao fim de mais um top. Se você gostou desse vídeo, já deixa o like, se inscreva no canal, compartilhe. Muito obrigada e até a próxima. Fui!